Meu nome é Felipe, e se você tivesse me conhecido há algumas semanas, provavelmente diria que sou uma pessoa comum, com uma família comum, vivendo em uma casa igualmente comum em uma pequena cidade do interior do Brasil. Minha esposa, Ana, é professora e a pessoa mais racional que já conheci. Nosso filho, Pedro, tem 8 anos e é um garoto cheio de energia e curiosidade. Nós nos mudamos para essa casa há pouco tempo, atraídos pelo preço acessível e pelo amplo espaço para criar nosso cachorro, Max. A casa ficava em um bairro tranquilo, com ruas de paralelepípedo e vizinhos amigáveis. Era uma construção antiga, mas bem preservada. O corretor nos disse que ela estava fechada há anos porque os antigos proprietários haviam se mudado para o exterior. Nada na aparência da casa parecia incomum, mas, naquela primeira noite, percebi que algo estava fora do lugar. Depois de um dia inteiro de desempacotar caixas e organizar móveis, Ana sugeriu que pedíssemos uma pizza e relaxássemos. Estávamos todos exaustos, mas felizes com a nova casa. Enquanto comíamos na sala, Pedro brincava com Max no corredor. Foi então que ele parou abruptamente e disse, com a simplicidade de uma criança: "Papai, quem é aquela moça na escada?" Ana e eu nos entreolhamos. A escada estava completamente vazia. "Não tem ninguém na escada, Pedro", respondi, tentando soar calmo. Mas ele insistiu, apontando para o topo. Ela estava ali agora, olhando para a gente. Eu ri nervosamente, dizendo que ele devia ter imaginado, mas algo em sua expressão me deixou inquieto. Max, que geralmente era um cachorro tranquilo, começou a rosnar baixinho, olhando fixamente para a mesma direção. Naquela noite, enquanto todos dormiam, acordei com o som de passos vindos do andar de cima. Pensei que Pedro tivesse se levantado para ir ao banheiro, então fui verificar, mas o encontrei profundamente adormecido. O corredor estava escuro, exceto pela luz fraca que vinha da janela no final do corredor. Foi quando percebi que a porta do sótão estava ligeiramente aberta. Eu não lembrava de tê-la visto assim antes. Com uma lanterna na mão, subi lentamente as escadas para o sótão, sentindo uma pressão inexplicável no peito. Lá dentro, o ar era pesado e gelado, como se eu tivesse entrado em outro mundo. Não havia nada além de caixas empoeiradas e teias de aranha, mas, por um momento, tive a sensação de que algo se movia nas sombras. Voltei para o quarto e fechei a porta do sótão, convencido de que era apenas minha mente pregando peças. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, Ana comentou que ouviu vozes durante a madrugada, mas achou que fosse a TV. Eu não quis assustá-la, então não mencionei o que havia acontecido comigo. Pedro, por outro lado, parecia alheio a tudo, mas, quando perguntei sobre a moça na escada, ele apenas deu de ombros e disse: "Ela foi embora, mas acho que volta depois." Os dias seguintes trouxeram mais perguntas do que respostas. Pedro continuava mencionando a moça de vez em quando, mas nunca com medo, o que, de certa forma, era ainda mais perturbador. Max, por outro lado, parecia estar sempre em alerta, rosnando para cantos vazios e evitando o corredor do andar de cima. Na quarta noite, acordei novamente, mas dessa vez não foram passos que me despertaram. Era um som baixo, quase como um sussurro, vindo do corredor. Quando abri a porta do quarto, vi que a luz da escada estava piscando, como se alguém estivesse mexendo no interruptor. "Quem está aí?" chamei, mas a única resposta foi o silêncio. Max estava na porta do meu quarto, o pelo eriçado, mas não se atreveu a sair. Peguei meu celular e usei a lanterna para iluminar o corredor. A luz revelou algo que me gelou até os ossos: marcas de mãos no espelho do final do corredor. Marcas pequenas, como se uma criança tivesse pressionado as mãos contra o vidro. Ana acordou com o barulho de Max latindo e veio até o corredor. Quando viu as marcas, tentou racionalizar, dizendo que deviam ser de Pedro. Mas, naquele momento, Pedro apareceu na porta do quarto dele, esfregando os olhos. "Por que vocês estão fazendo barulho?" A moça disse que eu precisava descansar. Na manhã seguinte, decidi investigar mais a fundo.
Liguei para o corretor e perguntei se sabia algo sobre os antigos moradores. Ele hesitou antes de responder, mas finalmente disse que a casa pertencia a uma família que havia sofrido uma tragédia. A filha mais nova desapareceu um ano antes de se mudarem, e ninguém jamais soube o que aconteceu com ela. Essa revelação trouxe uma nova camada de terror. Pedro começou a passar mais tempo no quarto, falando sozinho. Quando perguntei com quem estava conversando, ele respondeu com a moça. Ela gosta de contar histórias. Enquanto isso, Ana começou a se sentir mal, reclamando de dores de cabeça constantes e pesadelos recorrentes. Ela disse que sonhava com a casa pegando fogo, mas que, no sonho, as chamas não destruíam nada, apenas se espalhavam, como se fossem vivas. Naquela noite, enquanto revisava algumas caixas no sótão, encontrei algo que me fez questionar minha sanidade, um caderno infantil, com desenhos de uma casa e de uma menina. Em uma das páginas, a menina estava desenhada dentro do sótão, com palavras rabiscadas ao redor: aqui ela não pode me pegar. Algo mudou na sexta noite. O ar na casa parecia mais pesado, e Max não parava de latir para a porta do sótão. Decidimos que passaríamos a noite em um hotel, mas antes que pudéssemos sair, todas as luzes apagaram. Ana gritou, e eu ouvi Pedro chorando no quarto dele. Enquanto corria para buscar Pedro, ouvi passos correndo pelo corredor atrás de mim. Quando entrei no quarto dele, a janela estava aberta, e Pedro estava de pé, olhando para fora. Ela disse que é hora de ir, ele sussurrou, com os olhos fixos na escuridão. Fechei a janela e segurei Pedro firmemente. Ninguém vai a lugar nenhum, eu disse, minha voz tremendo. Mas, naquele momento, algo começou a bater na porta do sótão com uma força assustadora. Ana correu para nós, e ficamos parados juntos no corredor, olhando para a porta que parecia quase prestes a se despedaçar. Sem outra opção, desci correndo até a caixa de fusíveis para tentar restaurar a luz. Quando a energia voltou, a casa parecia diferente, os móveis estavam deslocados, e o espelho no corredor estava rachado. No final, decidimos fugir da casa naquela mesma noite. Nunca soubemos exatamente o que aconteceu lá, mas o que vivemos deixou marcas profundas em cada um de nós. Pedro nunca mais mencionou a moça, mas às vezes, à noite, ele ainda acorda chorando, dizendo que alguém o chama. Quanto à casa, nunca mais voltamos. E, sinceramente, espero nunca mais ter que passar por aquela rua.